Bom dia, Nessinha. Já estou indo trabalhar, tá bom? Eu te amo. Jaguar. Vamos jaguar. Isso. Aí a gente vai para o passo que o sonho vira realidade, né? Então foi um período desafiador, né? Ter a minha primeira filha, assim. E no período que eu estava vivendo, porque eu casei grávida, vim para cá grávida, transferi a faculdade, tinha que terminar essa faculdade. Então eu lembro assim que foi um período muito desafiador, foi muito bom de viver, foi uma gravidez tranquila, mas eu nunca deixei o meu outro maior sonho, que era formar e ter uma profissão, de lado. Foi assim, difícil, né? Mas graças a Deus eu venci. Quando eu separei do pai dela, ela estava com 4 anos. E aí estava assim difícil, porque eu trabalhava e tentava cuidar dela. Aí eu peguei e fui para São Paulo com ela. Aí eu trabalho na casa de família, né? Cuidei dela. Aí quando eu voltei para Goiânia, ela estava já com 9 anos. E foi muito bom ter ido para lá, porque lá eles me ajudou muito a educar ela. Eu tive que ir para a faculdade grávida até os últimos momentos ali, até o finalzinho da gestação. E depois, quando ela nasceu, eu tive que fazer prova de resguardo, né? Então, com 1 semana de nascida, eu tinha que ir lá fazer prova, eu tive que adaptar trabalhos e tudo. Então, eu não tirei licença. Eu tive que realmente, ao passo que eu estava recebendo, estava me transformando, né, como mulher para ser mãe, eu tinha que também dar conta de terminar a minha faculdade. E assim, foi muito desafiador, porque eu estava amamentando e tinha que ir para a faculdade. Então, assim, eu fiquei muito dividida, foi um período muito sofrido, assim, nesse sentido, de aprender a ser mãe, a lidar com os cuidados com o bebê e não desistir desse projeto, né, da minha vida. E aí, quando eu voltei para Goiânia, eu já estava com 9 anos. E aí eu vim porque minha mãe estava doente, tinha que ajudar a cuidar da minha mãe. Mas depois que eu vim, as coisas já melhorou bastante. Porque ela já estava grande, né? Então ela dava para se virar melhor. Veio a pandemia e a Olivia foi crescendo, e aí foi quando eu tive a oportunidade de ficar com ela em casa e assistir às aulas de casa. E aí ela cresceu ali, tudo foi acontecendo nesse meio tempo, e com 1 ano, mais ou menos, até ali um bebê normal, com 1 ano eu notei alguns atrasos de desenvolvimento. E ela tinha algumas habilidades e foi perdendo essas habilidades, ela já falava papai e mamãe, dava tchau, dava um beijinho, e ela foi parando de fazer isso completamente, ficando mais isolada, enfim, eu fui notando alguns sinais, alguns atrasos motores. Eu tive 2 filhas. O pior foi quando eu perdi minha filha, né? A Núbia, que ela faleceu. A Núbia tinha 4 e a Vanessa estava com 1 ano e 8 meses. Se ela tivesse que agora, ela estava com 35 anos. Foi uma coisa assim muito rápida, sabe? E aí eu chamei o médico, falei assim, minha filha não tá bem. Aí quando ele chegou no fundo do quarto, assim, falou assim, pode correr com ela para Goiânia, porque senão você vai ficar sem ela. E a gente estava vindo com ela e faleceu no meu braço. E quando eu levei no pediatra, que eu relatei tudo isso, foi quando ele realmente suspeitou, né? Apresentou essa suspeita de autismo. Então, assim, meu mundo caiu.
eu confesso que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, que eu vivi realmente o luto, porque a gente vive um luto, a gente enterra um filho que você idealizou para receber outro, que Deus te entregou, realmente. Que Deus me ajudou demais. Com a ajuda do Senhor, eu fiz muita coisa. Porque se não fosse a ajuda do Senhor, eu não dava conta. Eu sempre sabia que eu ia dar conta. Porque eu era mais, forte. E sempre pedia para o Senhor, Senhor, não deixa eu cansar, não. O meu serviço é esse e eu vou continuar. Quando você recebe um filho, você idealiza ele casando, ele formando, e tudo acontecendo naturalmente na vida. Então veio muitas incertezas nesse momento, e ela era só um bebê. Então eu tive que olhar para ela com outros olhos, maternar ela diferente. Porque eu não tive a ajuda de ninguém. Levantava de madrugada, ia trabalhar. Eu tive uma época que eu estava em 3 serviços. Eu trabalhava numa casa o dia inteiro, todos os dias, aliás. Aí 2 vezes por semana eu ia limpar um escritório. O dia que eu não ia limpar o escritório, eu ia para casa da minha vizinha, lavar as roupas dela, passar. E dia de sábado eu faxinava a casa dela. Mas foi uma grande vitória e eu agradeço muito porque eu dei conta, Foi uma coisa assim que eu acho que eu fui vitoriosa. Tanto eu quanto ela, porque ela também foi muito vitoriosa, porque andava de ônibus, pegava o ônibus tarde da noite, só me ligava, mãe, eu tô chegando em casa. Eu corria no ponto para buscar ela. A Olivia, ela é para mim uma oportunidade de Deus para ser melhor. Durante esse tempo e com a descoberta do diagnóstico, a gente se questiona muitas vezes, se culpa, mas depois, com o passar do tempo, você começa a pensar e a acreditar de que foi melhor assim. Deus me deu a Olivia porque Ele me confiou essa criança atípica, porque sabia que eu ia cuidar dela da melhor forma possível. Eu me dedico para isso, Então, maternar a Olivia tem uma frase que fala assim na maternidade, Maternar é padecer no paraíso. Eu considero que maternar a Olivia é aprender no paraíso, sabe? Porque todos os dias eu aprendo com ela. Ela veio para me ensinar, não é eu que estou conduzindo, sabe? Aliás, ao mesmo tempo que eu estou conduzindo ela para a vida, ela me conduz também a ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. Então a Olivia, ela veio para transformar a minha vida. Para mim foi inesquecível o dia da formatura dela. A glória, Porque as pessoas, até o meu irmão uma vez, aí eu comentando com ele, que a Vanessa ia fazer faculdade, ele virou para mim e falou assim, pobre não faz faculdade. Pobre não tem formatura. Você vai ver a formatura, é ela grávida. E eu virei para ele e falei assim, é diferente, não é assim igual você falando. Minha filha vai estudar, minha filha vai ser alguém na vida. E ela foi. Então, isso está marcado, sabe? Muitas vezes eu me questiono, a Olivia tem apraxia da fala. E muitas vezes eu questionei se um dia ela ia me chamar de mãe. Porque realmente ela tem muita dificuldade em falar. E eu persisti, tentando me dividir, levando ela para terapia e tudo isso. E investindo no tratamento dela para que ela tivesse um tratamento adequado e que ela desenvolvesse da melhor forma possível. Mas muitas vezes eu perguntei para Deus, será que um dia ela vai me chamar de mãe? Será que um dia ela vai falar? E hoje ela chama. Então, assim, parece pouco para as pessoas que têm um filho típico, parece natural. É natural que uma criança, um bebê, comece a falar mamãe, papai. E para mim, não. Então, os momentos marcantes, eles acontecem no dia a dia, sabe? Comigo, com a Olivia. Não tem um evento. É o dia que ela consegue me chamar de mãe. É o dia que ela consegue falar eu te amo do jeitinho dela, sabe? É o dia que ela consegue desenhar melhor. São essas coisas que eu comemoro, sabe? Viver com a Olivia é comemorar um dia após o outro. As vitórias que ela tem de pouquinho em pouquinho. Que é natural para as outras pessoas, mas para mim não. Porque ela só me dá alegria. Ela nunca me deixa triste. Então, ela está sempre me ligando. Às vezes ela vai lá em casa, fica lá comigo. Então, eu não me sinto sozinha.
Eu não quero que minha filha seja diferente, eu amo ela do jeito que ela é. Mas eu sofro por tudo que ela pode enfrentar no mundo, né? Então eu tento protegê-la e conduzi-la da melhor forma. Mas eu faria tudo de novo e receberia a Olivia da forma como ela é, sem mudar nada. Então eu tô de coração limpo, porque eu tenho certeza que eu fiz o melhor para ela e ela também se esforçou para fazer o melhor. Eu vejo ela vencendo, nós vencendo juntas, sabe? Um dia após o outro. A maternidade, para mim, ela é o mais próximo que você pode chegar de Deus, na minha opinião, sabe? Tem uma frase que fala assim, que maternar e ser mãe é como se a mulher e Deus se olhassem no espelho, como se fosse uma coisa só. Então, você consegue entender o amor de Deus através da maternidade, que é um amor genuíno, um amor sacrificial, é um amor que se doa e que não quer nada em troca. Então, maternar é sagrado para mim, sabe? Maternar é a experiência mais maravilhosa que Deus me entregou, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, todos os preconceitos que existem em relação a ser mãe e principalmente ser mãe atípica. Então, vale a pena passar por isso, vale a pena ser mãe e se doar nesse sentido, sabe, para os filhos. Ninguém nasce mãe no parto. Mãe nasce aos poucos, no susto do positivo, no silêncio da espera, na primeira noite sem dormir. Mãe nasce quando abre mão de si e ainda assim se sente completa. Criar uma criança é mais do que guiar passos, é entregar o corpo, o tempo, os sonhos. É abrir espaço no peito para um amor que rasga, queima, dilacera, como se o peito fosse arrancado milímetro por milímetro cada vez que vê o filho sofrer. Ser mãe é carregar no peito um amor que não pede licença, apenas chega e se instala. É transformar o simples em cuidado e o ordinário em milagre. Não existe um manual, não existe uma pausa, não existe volta. As mães não são feitas de carne e osso, elas são feitas de tempo emprestado, de abraços que curam, de silêncio que escuta. Ser mãe é viver entre o medo e a coragem, entre a entrega e o recomeço. Mas é também olhar o seu filho se alimentando feliz e sentir que, por um segundo, o mundo está em paz. É vê-lo dormir e ter a certeza de que todo cansaço valeu. É amar sem medida, sem cálculo e sem condição. É morrer 1000 vezes e por pouco dia renascer com um sorriso bobo porque ele te chamou de mamãe. Porque ele sorriu para você. Porque, apesar de tudo, ele está bem. É sentir o peito arder de orgulho ao ver um filho crescendo, formando, sorrindo e pensar, eu dei conta. O mundo não tem ideia do quanto custa ser mãe, mas cada criança que cresce segura, cada olhar que confia, é a prova viva de que o amor mais poderoso é aquele que ninguém vê. Por tudo que vocês carregam, por tudo que vocês calam, doaram e sustentaram, nós agradecemos.